O Comitê de Política Monetária Brasileiro, lá do Banco Central, decidiu ontem, no dia 2 de agosto, reduzir a taxa de juros, a taxa Selic, aqui do Brasil. A taxa caiu de 13,75% para 13,25%, uma queda de 0,5%. Isso não estava sendo esperado por ninguém, estava todo mundo pensando que a taxa ia ser assim de 0,2%, 0,3%, mas ninguém estipulou de que essa queda poderia ser de 0,5%. Mas todo mundo, né, do mercado financeiro, inclusive o governo já estava esperando essa queda. Afinal de contas, a taxa Selic vem apresentando altas desde 2020. A taxa Selic estava lá em 2%, caiu de 2,5%, se eu não me engano, para 2% lá na época da pandemia, em 2020, e desde então só faz crescer. A gente começou lá em 2% e hoje a gente já está em mais de 13%. Então já estava se esperando esse ano, inclusive com todas as mudanças econômicas e políticas que o nosso país está sofrendo. E com isso, eu não estou dizendo necessariamente que é algo ruim, afinal de contas a taxa Selic do Brasil está caindo, o que é bom para a economia, que realmente a gente já esperava que essa queda fosse acontecer. Mas foi uma queda mais expressiva. Eu vou estar aí mostrando o gráfico da taxa Selic para vocês e realmente a gente só sofre aumentos desde 2020 e aí foi no final do ano passado que a taxa começou a estabilizar, parar um pouco de crescer, ficou alguns meses sem aumentar, o que não acontecia já há alguns anos, e agora, no mês de agosto de 2023, essa queda aconteceu finalmente. E o que significa essa queda, né, da taxa Selic? Primeiro, eu quero falar aí, né, caso alguém ainda não conheça, o que é a taxa Selic. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras. Aqui a gente já consegue entender um pouco melhor qual a importância, o que afeta em nossa vida o fato da taxa Selic aumentar ou diminuir. Como a gente viu aí, né, na própria definição de taxa Selic, que a taxa Selic influencia diretamente as aplicações financeiras e os empréstimos do país. E a economia do país é muito regida por ela. Então, toda a renda fixa é guiada pela taxa Selic e o nosso dia a dia, afinal de contas, se a taxa de juros do país está mais alta, as coisas vão estar mais altas, ela está associada à inflação e isso afeta tanto o pequeno investidor, a pessoa física normal em suas compras do dia a dia, quanto o grande investidor e as empresas de grande porte. E isso vai afetar diretamente os nossos investimentos em tudo que a gente for fazer, especialmente na renda fixa, né, que é diretamente regida por essa taxa de juros. Caso você não saiba, a taxa Selic, ela afeta diretamente os investimentos da renda fixa, especialmente os CDBs. Afinal de contas, geralmente o CDB, ele é aquele CDB, digamos, 120% do CDI. E o CDI é uma taxa diretamente ligada à taxa Selic. O CDI é 0,1% menor do que a taxa Selic sempre. Então, a taxa Selic estava em 13,75%, o CDI estava valendo durante todo esse tempo 13,65%. Agora que a taxa Selic caiu para 3,25%, o CDI vai estar valendo 13,15%. Isso é muito importante para você saber se você faz algum investimento na renda fixa, inclusive deixando seu dinheiro em alguma conta digital, muitas delas ficam aí rendendo, sem você fazer nada, 100% do CDI, saiba que ela vai continuar rendendo, né, caso nada mude na sua conta, essa mesma porcentagem do CDI, só que agora, com a taxa de Selic menor, o CDI também vai estar valendo menos. Então, é importante você saber disso. Nos próximos meses, o seu dinheiro vai estar rendendo um pouquinho menos. Então, sim, né, isso impacta diretamente os investimentos de renda fixa. Agora, a gente vai ter uma taxa de juros menor sobre o valor que a gente tem investido, a gente vai ter um rendimento menor na renda fixa, como um todo, e isso não vai afetar só a renda fixa não, tá? Isso vai afetar diretamente também a renda variável. Afinal de contas, a gente está falando de uma taxa que rege a inflação. Se a inflação de um país está maior, a economia está menos aquecida. Então, se agora a gente tem uma diminuição na taxa de juros do país, isso tende a aquecer mais nossa economia, isso tende a oportunizar as empresas a fazerem mais empréstimos para injetar em suas empresas, a fazerem mais investimentos, a aumentar mais seu patrimônio, seus imóveis, seus ativos, o que é bom para a renda variável. Isso significa que aqueles fundos e ações que a gente tem na nossa carteira agora podem evoluir mais, podem investir mais em seu capital, né, ter ali um aumento de capital e investir mais dentro de suas empresas e dentro de seus imóveis para ter uma valorização melhor. A gente já vinha falando dessa Selic há muito tempo alta, o que estava impactando nos fundos imobiliários e nas ações, inclusive eu já vim falando sobre isso aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber todos os vídeos aqui do canal, porque eu vou estar sempre falando sobre o mundo financeiro e é muito importante isso, se você investe ou se você quer investir. E o que é que significava, né, essa taxa Selic estar tão alta? A gente via que os ativos da Bolsa de Valores estavam sofrendo uma depreciação, então fundos
com um valor patrimonial de R$ 100 estavam sendo negociados por R$ 80. Afinal de contas, não se tinha como, por exemplo, a empresa fazer empréstimos para aumentar ali seu patrimônio, não tinha como aumentar muito o valor de fundos e de ações. No entanto, agora, com oportunidade de fazer empréstimos e num país com menos inflação, isso vai ser mais possível. Então, a gente pode esperar aí nos próximos meses, principalmente se a Selic continuar diminuindo, que os fundos e ações se valorizem mais. Então, a gente já viu aí nos últimos meses também os fundos ficando mais caros, as ações ficando mais caras, já venho falando sobre isso aqui. A pandemia foi uma janela de oportunidade para quem começou a investir, porque comprou muita coisa barata que a partir de agora vai começar a ficar mais caro. Então, é algo a se ter conhecimento, né? Mas e aí, então, diante disso tudo que eu falei, será que é o momento para continuar investindo ou para começar a investir? Afinal de contas, os investimentos de renda fixa vão estar valendo menos e os investimentos de renda variável vão estar mais caros para investir. Será que ainda vale a pena investir? É isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo, principalmente porque eu imagino que muita gente que está me assistindo investe ou está pensando em começar a investir, então você tem que saber, né? Será que está no momento legal para se fazer isso? Será que vale a pena ou que é possível que começando a fazer isso agora, ou aumentando, né, o valor, se tem investido numa corretora, por exemplo, esse valor vai perder mais... Vai perder dinheiro, como um todo, acho que é isso que eu quero falar. Então, não diria que agora fica ruim investir em renda fixa. Afinal de contas, você ainda vai ter uma taxa de juros associada ao seu patrimônio. Você ainda vai ter um juro ali aplicado sobre o seu dinheiro, então você ainda vai ter um rendimento. Se você tá lá com o seu dinheiro na conta digital, ele não vai parar de render, ele vai render menos, mas ainda vai render, né? É importante que você saiba que vai render menos, mas ele não vai parar de render porque a taxa Selic caiu 0,5%, tá? Então, sobre isso, nenhum desespero. Mas sim, né, os investimentos de renda variável agora, ou de renda fixa, perdão, vão tender a cair cada vez mais, né? Porque não acho que agora, tendo essa queda de 0,5%, ela vai aumentar novamente, né? A gente tá passando por um momento em que a economia tá melhorando, né, com essa queda da inflação, então a tendência é que os investimentos de renda fixa, eles vão ficando um pouquinho para trás, afinal de contas, além de ter essa queda nessa taxa Selic, né, que vai estar associada ali o rendimento do investidor, também tem uma série de impostos que é cobrado na renda fixa que também tornam esse tipo de investimento menos lucrativo do que alguns outros investimentos de renda variável. Mas não é um problema para renda fixa, para quem gosta de renda fixa ou para quem se sente mais seguro. Ainda dá para se continuar investindo em renda fixa, só que agora, como eu venho dizendo, vai ter um rendimento menor, né? Então é importante, como eu digo sempre aqui no canal, diversificar, né? Então, se você investe aí em renda fixa, é bom pensar se de repente não é interessante pegar uma parte desse valor que você investe todos os meses em renda fixa e colocar, por exemplo, em um fundo imobiliário, ou até que seja um fundo imobiliário de papel, mas tentar começar a diversificar um pouquinho mais a carteira, porque aos poucos a renda fixa vai estar tendo uma lucratividade menor, tá? Então, sobre a renda fixa, eu acho que é principalmente isso. E sobre a renda variável, né? Como a taxa Selic vai afetar a renda variável? Como eu vim falando também aí ao longo desses meses no canal e já até falei nesse vídeo, a renda variável ela também é muito afetada pela taxa de juros, pela inflação do país. Então, o que vai acontecer agora, muito provavelmente, na verdade já está acontecendo, é que os fundos imobiliários, as ações, elas vão se valorizar, elas vão ficar mais caras, né? Mas isso não quer dizer que porque esses ativos vão ficar mais caros que a gente tem que parar de comprar eles. Afinal de contas, muitos desses investimentos que são feitos em renda variável é para longo prazo. Então, se a gente para de comprar, se a gente para de investir, não vai estar acontecendo, né, aquela bola de neve dos juros compostos, porque a gente não vai estar injetando dinheiro ali na nossa carteira. Então fica difícil realmente de ter uma evolução, né, patrimonial. Mas sim, né, eles vão ficar mais caros, esses ativos, e aí é preciso fazer uma... garimpar, né, buscar o que é que tá dando para comprar, o que é que vale mais a pena, o que é que tá no valor abaixo mesmo, para comprar aquilo que tá mais rentável. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que ainda tem muita coisa na Bolsa de Valores que tá sendo vendido muito barato, tá? E é o momento agora de que foi anunciada essa queda, de que a gente já sabe que vai ter esse aumento de ir buscar isso que ainda, esses ativos que ainda estão baratos pra comprar. Eu, inclusive, continuo aportando na minha carteira em alguns ativos que eu ainda vejo que tem muito potencial de valorização, muitas ações, muitos fundos imobiliários ainda estão nesse momento, tá? Muito pelo contrário, assim, do que muita gente pensa, de que agora não tem mais o que comprar, tá tudo caro. Tem muita coisa cara, mas assim, ainda tem muita coisa barata. Então, vamos pesquisar aí, porque tem sim. E eu, inclusive, fiz um favor pra você de pesquisar
Até para exemplificar aqui nesse vídeo, para mostrar que, gente, ainda tem muita coisa barata. Eu vou mostrar aí para vocês 2 fundos imobiliários. É só um exemplo, tá? Eu pretendo fazer um vídeo sobre ativos da Bolsa de Valores, ações e fundos imobiliários que estão ainda super no momento de comprar, porque ainda estão abaixo do seu valor patrimonial e ainda tem um potencial de valorização muito grande. Se você quer esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, afinal de contas, esse vídeo vai sair aqui, e de curtir esse vídeo pro YouTube saber que você tá gostando dos vídeos aqui do canal, tá bom? E eu agradeço muito também. E eu trouxe aqui o BTL11, que é um fundo logístico da parte ali de agro. É um fundo que está sendo cotado hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, a R$ 92,25, o que equivale a 0,84 do seu preço sobre VP, ou seja, ele está sendo vendido por 84% do seu valor, tá com um desconto muito bom. E é um fundo do segmento de agro, né, um fundo de galpões logísticos, um segmento que é muito bom, só tende a se valorizar. Galpões logísticos são usados hoje em dia para tudo, e esse fundo, inclusive, ele tem uma diversificação muito boa, já vou mostrar para vocês. É um fundo que tá com um dividend yield aí dos últimos 12 meses de 10,58%, muito bom. Tem uma liquidez diária bem considerável e apresentou valorização nos últimos 12 meses. Você pode ter acesso às informações desse fundo em qualquer site aí do Google mesmo, que fale sobre fundos imobiliários, sobre ações. É bem fácil de achar essas informações, tá? Tô aqui trazendo uma análise mais superficial, só para vocês verem que sim, ainda tem coisa muito barata. É um fundo, como eu vim dizendo, que tem uma boa liquidez, tem um número aí de mais de 44 mil cotistas. O valor patrimonial desse fundo é de R$ 109,20. Então, gente, aqui uma janela de oportunidade bem boa, porque ele tá valendo aí, ele tá sendo vendido só por R$ 92,00. Então, assim, tá ainda num momento muito bom. Eu mesmo, quando eu comecei a aportar nesse fundo, ele estava bem mais caro do que está hoje. E tende aí agora, com a queda da taxa Selic, voltar a crescer, né? Ele teve o último rendimento aí de 0,73 centavos. Se vocês forem fazer a conta desse valor dividido pela cotação dele, você vê que tá tendo um dividendo bem alto, tá bem... assim, é um fundo que paga bem. E se você for olhar também o pagamento de dividendos dele, ele paga todos os meses direitinho e tem uma certa estabilidade. Então, é isso aí, é um fundo que vocês podem vir analisar e ver se faz sentido para vocês. É um fundo bem diversificado, tem imóveis no Paraná, em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo. Regiões também do Brasil que a gente sabe que tem a economia voltada assim para a parte da agricultura, agropecuária, bem importante. Então, é um fundo que pra mim faz muito sentido, né? Eu, inclusive, tenho ele na carteira. Não tô falando pra você comprar ele, tá? Mas tô falando, sim, que é uma oportunidade. Se você quiser estudar, tá aí uma janela de oportunidade nesse fundo bem bacana. Outro fundo que eu trouxe pra vocês é de outro segmento, é de lajes corporativas, é o Vino11, que tá sendo vendido com 15% de desconto. Pra quem acha que não tem mais nada barato na bolsa, tô aqui mostrando para vocês. É um fundo que teve valorização nos últimos 12 meses de mais de 20%. E mesmo assim, ele ainda está sendo vendido abaixo do seu valor. Ele está sendo vendido hoje por R$ 46,21, um dividend yield acumulado dos últimos 12 meses de 8,37%. E o valor patrimonial dele, na verdade, é 54,34%. Tem mais de 120 mil cotistas, tá tendo aí uma vacância de 5%, eu considero que é uma vacância ok ainda, tá? Vacância, para quem não sabe, é como se fosse, assim, em linhas gerais, parte daquele imóvel que não tá nesse momento alugado, sabe? Que não tá pagando nesse momento. Então, digamos que ele tem 100 prédios, 5 prédios não estão alugados, tá? Mais ou menos isso, assim, exemplificando. Tem essa taxa de administração de 1,2%, que você deve analisar se faz sentido para você, e o último rendimento dele foi de 0,31 centavos. Ele também é um fundo que paga todos os meses e tá aí bem estável desde 2022, com seus pagamentos ali de 0,31 centavos. Desde do final do ano passado ele tá pagando esse dividendo aí e tende a ficar aí nessa estabilidade. Ele tem imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro, áreas que a gente sabe que no Brasil tem muito essa questão dos escritórios, né? E que as empresas contratam esse tipo de imóveis para ter esses espaços para colocar seus funcionários. E aí você pode, inclusive, ver todos esses imóveis, são 10 imóveis, tem uma certa diversificação, ver, né? Onde que ficam esses imóveis em São Paulo e no Rio, para ver se faz sentido para você. E é isso, eu trouxe aqui essas ideias para você, tem vários outros, eu pretendo fazer um vídeo só mostrando fundos imobiliários, só mostrando ações que estão descontadas ainda para você colocar nas suas pesquisas e ver se faz sentido para você. E se você quer esse vídeo, inclusive, comenta aqui embaixo, comenta
se você já tá investindo ou se você ainda tá com medo de investir. Eu pretendo aqui nesse canal tirar esse medo de você, mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças. E eu espero que você esteja gostando dos vídeos aqui do canal, que esse vídeo tenha sido um esclarecimento pra você, né, dessa situação toda com a taxa Selic. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, de comentar, de mandar pra quem você acha que pode se interessar por esse assunto. E se inscreve no canal, eu agradeço muito. Até a próxima.